Silvinei Vasquez, o ex-diretor da PRF do Bolsonaro, que tentou melar a eleição do Lula, acabou preso no Paraguai. O Meteoro Brasil vai trazer a decisão judicial e todos os detalhes para você entender. Quem vai contar essa história para a gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. É nesses cortes que a gente explica. Vocês são fã do Alexandre de Moraes? Não! Você quer que eles continuem decretando prisão de golpista? Sim! Sim! Então, Sofia, vamos trazer primeiro aqui a notícia dada pela Globo News. Vamos ver juntos aqui com a Camila Bonfim. Vamos lá. Estão contando o seguinte, gente: o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, foi preso no Paraguai. Informações aqui de que ele tentava fugir, porque vamos lembrar, o Silvinei ele já foi condenado no caso da tentativa de golpe. E aí, a informação é que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, deixou o Brasil, obviamente, de forma ilegal, sem autorização, só que ele foi detido no aeroporto de Assunção, no Paraguai, enquanto ele tentava sair Brasil-Paraguai e chegar em El Salvador. As autoridades brasileiras que executaram, que conseguiram pelo menos pegar esse rastro, elas avisaram, fizeram alertas nas fronteiras e na adidância do Paraguai, e assim foi possível prender o Silvinei Vasquez em plena tentativa de fuga e em plena rota de fuga. Sadio e Henrique Coelho estão contando o seguinte, gente: o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, foi preso no... Então é isso, gente. Ele foi preso no Paraguai e nós do Meteoro recebemos a decisão. Eu vou botar na tela para vocês acompanharem aqui a petição decretando a prisão do Alexandre de Moraes. Ação Penal 2693 do Distrito Federal, com todos os advogados aqui intimados. Vamos direto para a conclusão para a gente trazer para vocês. No caso dos autos, informações prestadas pela Polícia Federal no sentido de que o equipamento da tornozeleira... Ó a tornozeleira de novo, Sofia. Mais uma tornozeleira rompida aí pela galera que acompanha tudo. A tornozeleira eletrônica do réu está sem sinal de GPS ou GPRS, possivelmente devido ao término da bateria, demonstram violação à medida cautelar do monitoramento eletrônico, artigo 319 do Código de Processo Penal, imposta no dia 5 de agosto de 2024. Além disso, as diligências em loco realizadas pela Polícia Federal no endereço do residencial do réu Silvinei Vasquez indicam a efetivação de uma fuga, uma vez que o réu não se encontrava no seu apartamento no momento da diligência, em violação à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Estava utilizando um veículo automotor alugado, um Volkswagen Polo Prata, a placa que está na tela, em nome da empresa Localiza, ou seja, alugou um carro, esteve em seu endereço residencial até as 19h22 do dia 24 de dezembro de 2025, ou seja, a véspera de Natal, quando não foi mais visto entrando ou saindo do carro e carregou o veículo alugado com seu animal de estimação e materiais para transporte do cachorro, incluindo ração e muitos sacos de tapete higiênico para cães. Ele estava levando um pitbull, tá? Era um pitbull mesmo? Parece que era um pitbull. Vou trazer mais detalhes. As informações trazidas pelos autos da Polícia Federal, entretanto, indicam a evasão do réu Silvinei Vasquez, ressaltando que a autoridade policial que não há como precisar motivos de violação da tornozeleira eletrônica ou paradeiro de Silvinei Vasquez, nem se a própria tornozeleira ainda estaria no apartamento. A fuga do réu, caracterizada por ação das medidas cautelares impostas em qualquer justificativa, autoriza a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, HC do relator Gilmar Mendes, segunda turma, e aí o acórdão do Alexandre de Moraes. Diante do exposto, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, converto as medidas cautelares impostas e decreto a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, espeça-se o mandado de prisão destinado à Polícia Federal, ciência à Procuradoria da República, publique-se após o cumprimento da medida determinada, Brasília, 26 de dezembro de 2025, ministro Alexandre de Moraes, relator, documento assinado digitalmente. Sofia, o Silvinei Vasquez está seguindo um roteiro que o Ramagem, que o próprio Bolsonaro estão tentando fazer de fuga, tá, gente?
E aí vamos dar mais detalhes. Em fuga pelo Paraguai, Silvinei Vasquez apresentou uma declaração que tinha câncer na cabeça e não podia falar. Ai, Ex-diretor cara. da Polícia Rodoviária Federal foi preso em aeroporto de Assunção usando passaporte com identidade falsa. Ele portava documento que diria que faria um tratamento médico em El Salvador. Tem a identidade falsa que ele usou aqui, que nós vamos mostrar para vocês nesse corte. Olha só que fotinho bonita, Sofia. Parece o Silvinei? Não, pior que não parece. Não parece. E ele tá de cabelo mais curtinho, mas assim, é o mesmo cabra que a gente viu aqui no Brasil. Vamos ver aqui sobre a questão do câncer, né? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, preso no aeroporto de Assunção após tentar embarcar para El Salvador, apresentou às autoridades paraguaias uma declaração na qual afirmava que tinha câncer na cabeça e não poderia falar. No documento Declaração Pessoal para Autoridades Aeroportuárias, Silvinei Vasquez afirmava: eu, a pessoa que apresenta esse documento, informo que não falo nem ouço devido a uma condição médica grave. Tem o diagnóstico de glioblastoma multiforme, grau 4, câncer localizado na cabeça-cérebro, doença oncológica de prognóstico grave, razão pela qual não posso me comunicar verbalmente nem compreender instruções orais. Por esse motivo, não posso responder perguntas de forma falada. Prossegui a declaração. Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica na madrugada de Natal, na véspera, na verdade, horas antes de ser detido no Paraguai. Ele viajou para fora do país após ser condenado a 24 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Em 2022, início de 2023, o julgamento que resultou em sua condenação foi realizado em dezembro no STF. Na declaração que portava, Silvinei dizia que faria tratamento médico em El Salvador, seu destino final, segundo a Polícia Federal Brasileira. Atualmente me desloco para receber tratamento médico de radiocirurgia, o qual é um procedimento moderno e eficaz que pode contribuir para prolongar o período de vida, conforme identificação médica especializada dizia o texto. Viajo desde Assunção, Paraguai, para São Salvador, em El Salvador. Aliás, El Salvador, né, que tem o Bukele como presidente, né? Estava procurando proteção política também. Isso é importante ressaltar. Em voo operado pela Copa Airlines com objetivo exclusivo de receber o referido tratamento médico. Fuga começou na véspera de Natal. Em informações enviadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a PF afirmou que Silvinei Vasquez deixou a sua residência em Santa Catarina ainda na noite de quarta-feira, dia 24, antes da tornozeleira eletrônica parar de funcionar. As últimas imagens do ex-PRF indicam que ele deixou o condomínio que mora em São José, Santa Catarina, por volta das 19h22 daquele dia. Está no documento que a gente mostrou para vocês. Minutos antes, Silvinei carregou um veículo alugado com sacolas, rações, tapetes higiênicos para animais domésticos. Ele embarcou com um cachorro de raça Pitbull. Depois disso, segundo a PF, o ex-diretor da PRF não foi mais visto. Policiais somente foram ao local no dia seguinte, após os primeiros problemas na tornozeleira. De acordo com a Polícia Federal, Silvinei já não estava mais por lá. Antes dos policiais federais, uma equipe da Polícia Penal de Santa Catarina também tentou localizar Silvinei. Eles foram ao condomínio por volta das 20h10 e permaneceram até 20h25, mas não tiveram sucesso. Os policiais federais foram acionados às 23h do dia 25, eles foram à residência de Silvinei, repetiram o procedimento dos policiais catarinenses e também não localizaram o ex-policial. E aí, o documento, Sofia, em espanhol, meio mal feitinho, ele dizendo que ele tem câncer na cabeça, que ele não poderia se comunicar. Caraca, e ele ainda incluiu. Eu confirmei aqui, é um pitbull mesmo que ele tava levando. Uhum. E eu queria saber como é que uma pessoa que já não tá conseguindo nem ouvir, nem falar, por causa de um glioblastoma, que, gente, glioblastoma é um câncer super agressivo, conseguia viajar sozinho só com um cachorro. Exatamente. Não, e uma coisa para vocês lembrarem, tá? O Silvinei Vasquez, só para vocês saberem, ele está com essa aparência que não bate com o documento falso que ele mostrou no aeroporto. É igualzinho, só tá com uma franja menor. E importante lembrar, barba, né? Tirou a... Tá com uma barba fazer aí, né? Importante lembrar que ele estava naquele episódio ultra controverso, uma abordagem da PRF
em Sergipe, que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. Ele era ele estava no comando da PRF naquela época, caso que teve grande repercussão nacional. E também ele está naquele episódio muito bem relatado no podcast Alexandre da Thaís Bilenque, em que ele tentou barrar os eleitores do Lula de votarem. E o Alexandre de Moraes, pessoalmente, teve que intervir naquilo. Então, o Silvinei Vasquez não é qualquer golpista, é um senhor golpista. Ele é essa é uma tentativa de golpe que as pessoas esquecem e que, na minha opinião, é quase tão séria, se não tão séria quanto o 8 de janeiro. Agora, eu entendo que ele tenha inventado essa história aí do Não Consigo Falar Nem Ouvir, porque ele estava tentando se passar por paraguaio para ir para El Salvador, e muito provavelmente ele não sabe falar espanhol. Eu estaria disposto a apostar nisso, porque brasileiro tem mania de achar que sabe falar espanhol porque consegue falar a cueca-cuela com pipueca e acha que isso é falar espanhol. E ele seria pego muito rapidamente, se perguntassem qualquer coisa pra ele. E daí ele teve que inventar essa história, só que não bate com a realidade. Um câncer tão agressivo desses, num caso tão estágio tão avançado quanto descreve ali, a pessoa não ia estar viajando sozinha com um cachorro só. Exatamente. Para o pessoal lembrar desse podcast, Thaís Bilenque relata nele, né? A revista Piauí transcreve. Relatos de bloqueio. Na época das eleições de 22, tá, gente? Relatos de bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal começaram a aparecer de manhã e de repente tinham inundado o noticiário. Rádio Bandeirantes. As redes sociais estão lotadas de relatos mais variados de diferentes lugares, principalmente no Nordeste do Brasil, com ações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de transporte público e de transporte individual. CNN, com o repórter Pedro Nogueira. O prefeito da cidade de Coité também publicou conteúdo nas redes sociais falando em ação orquestrada para que o povo não possa ir votar. Rádio Gaúcha, com Paulo Germana. Aqui a última informação são de pelo menos 514 operações de fiscalização contra veículos que fazem transporte público de eleitores, especialmente no Nordeste. Thaís Bilenque lembra, o Nordeste era a região que mais apoiava Lula. SBT, olha, denúncia gravíssima, acho que sem precedentes na história de eleições presidenciais. No meio da tarde de domingo, muita gente do campo lulista passou a defender que as urnas ficassem abertas por mais tempo. Alguns até defendiam começar a eleição de novo, do zero. Do lado do Bolsonaro, o clima de incerteza pairava no ar, vinha a calhar desde o começo do processo eleitoral. Ele desacreditava o sistema das urnas e, como presidente da República, Bolsonaro buscava se manter no poder a qualquer custo. O Alexandre de Moraes chegou a decretar, ameaçar o Silvinei com prisão naquela época. E depois ele foi condenado por golpe, Sofia. Exato. E, enfim, de qualquer forma, o Silvinei, ele tentou aplicar no Brasil uma coisa que, vamos e convenhamos, é usada muito em outros países, especialmente nos Estados Unidos, que é tentar impedir os eleitores de chegar ao seu local de votação, né? Nos Estados Unidos é famoso por isso, através das leis Voter Suppression Laws, né? As leis de supressão de eleitores. E ele tentou fazer isso pegar aqui no Brasil. Felizmente não funcionou e eu espero que não tenha mais casos como esse aqui no país. A conversa da prisão foi essa, a Thaís Bilenque relata. A conversa foi rápida, conversando com o ministro Lewandowski. Quanto tempo ele demorou? Eu acho que talvez uns 15 minutos, porque ele saiu já voltou antes da sobremesa. Não demorou muito tempo, não. Essas conversas não tem muito mistério, né? Não tem muito detalhes. Era pão, queijo, né? Silvinei, acuado, tenta quebrar o gelo. Ele elogia o presidente do TSE e lembra o episódio de qualquer de anos antes, na Olimpíada do Rio. Na época, Silvinei estava na equipe de segurança do Alexandre, que era o ministro da Justiça. Mas agora o assunto é outro. Olhando no olho de Alexandre, o diretor da PRF confessa que está com medo de ser preso. Alexandre responde na lata: ou você para os bloqueios, ou você vai para a cadeia. Ele dá 20 minutos para Silvinei liberar as estradas, senão era prisão em flagrante por desobediência e crime eleitoral. Enquanto isso, em São Paulo, no hotel onde a campanha de Lula estava reunida, só se viam semblantes tensos e cigarro, as pessoas andavam de um lado para o outro,
Nas redes sociais, gritaria, como sempre, era alta, o pânico estava instalado. Sofia, não é pouco a Cara, prisão desse cara, não, e a condenação foi mais que merecida. tá lá de merecida. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, eu estourei, mas esse episódio é bom lembrar. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.